Olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo que fizer de você uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. E o Mais Bonita de hoje traz um tema super relevante, atual e necessário. A violência contra a mulher ainda é uma realidade a ser enfrentada com muita coragem, ação e informação também. E para isso eu recebo aqui no estúdio a delegada Juliana Oliveira, que está à frente da ADEAM Campus, para a gente falar um pouco sobre esse assunto super pertinente. Seja muito bem-vinda ao Mais Bonita, delegada. Obrigada. É um prazer ter você aqui e eu queria já iniciar esse bate-papo, né, contando um pouco da sua trajetória. Você que atua há mais de 10 anos na Polícia Civil, conta pra gente um pouco de como funciona. Eu já sou delegada há 17 anos, né? Eu Caramba! iniciei minha carreira no estado de Minas como delegada, fiquei lá por 3 anos, de lá eu fui para o Espírito Santo, fiquei aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, e de lá eu vim para cá. Minha primeira lotação foi na 134, né, a delegacia daqui de Campos, no centro. Passei pela 146 e há 2 anos, né, desde março de 2024, eu atuo à frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher daqui de Campos. E sempre foi algo que você quis atuar nessa área, né, de violência contra a mulher, em defesa das mulheres? Como que foi essa escolha e decisão? É um assunto que eu acho que é importante para todo mundo, né, enquanto sociedade, e dentro da polícia não é diferente, assim, é uma outra realidade, né, nós lidamos com realidades de mulheres que são vítimas de violência, de casos sensíveis, né, e a gente precisa ter esse olhar, um olhar diferenciado de acolhimento, de empatia para com aquelas vítimas, uma vez que isso pode acontecer com qualquer uma de nós que somos mulheres. Sim. E por você ter já atuado em outras delegacias, você acha que isso te trouxe uma carga maior para você atuar tão bem como atua na DEAM? Com certeza. Todo trabalho, todo lugar por onde a gente passa, a gente aprende muito, né. Sim. No Espírito Santo eu cheguei a trabalhar um período também na DEAM de lá, Uhum. trabalhei também lá existe uma delegacia, de homicídio praticado contra mulheres, né, Caramba, já é diferente, diferente, separado. é separado, porque o índice de feminicídio lá é altíssimo, né, é um Uhum. estado pequeno que tem índices altíssimos de homicídio contra mulheres, então eles já tinham essa visão, né, dessa necessidade de separar Uhum. realmente, porque é um crime diferente, né? Quando a Sim. gente trata de violência contra a mulher, é diferente de uma violência comum, de uma violência que é praticada contra homem, ou por outros motivos, né? Os motivos são diferentes e Uhum. naturalmente a investigação também é diferente. Mas tudo que a gente traz de fora é importante para o nosso trabalho, a gente amadurece, a gente vai aprendendo com os nossos próprios erros, vai aprendendo com colegas mais antigos, e tudo que agrega é importante, né? Muito bacana. E você falou sobre índice, né, ser mais alto no Espírito Santo, comparando aqui com a nossa cidade de Campos, como que são essas métricas? O índice aqui é muito alto de feminicídio, só de violência, de abuso sexual, como que funciona? É importante que a gente diga que o feminicídio ele não nasce do nada, né? Toda vez que a gente trata de um caso de feminicídio, e Campos, né, é uma cidade grande, mas é uma cidade do Uhum. interior, ela tem índices altos. Logicamente, a gente não vai falar de quantitativo igual a gente tem em cidades, né, igual capital, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Sim. Bahia, em Salvador, né, na Bahia, mas a gente precisa ter em mente que a gente tem uma população de 500 mil habitantes. E quando a gente fala de mulheres que são agredidas, né, que são violentadas todos os dias, os nossos índices são sim altos. Se a gente observar até a métrica que a gente tem na DEAN, ano após ano, a gente vê que o número de registros tem aumentado todos os anos. Uhum. Isso, obviamente, é fruto da informação, é fruto do empoderamento das mulheres que entendem que elas precisam em algum momento romper o ciclo de violência, mas também é fruto de violência que vem acontecendo todos os dias, né? Sim. Diariamente mulheres são agredidas, mulheres são ofendidas, e daí vem esses feminicídios, essas tentativas de feminicídio. Uhum. Dificilmente uma vítima é vítima de feminicídio pela primeira vez, assim, sem nunca ter sofrido uma violência Sem nunca ter antes. conhecido o Exatamente. autor, né? A violência ela vai escalonando, né? Ela Uhum. vai intensificando ao longo do relacionamento, até que em algumas situações ela acaba culminando no crime mais grave. Sim, e como que se inicia esse ciclo?
tem um padrão de mulher ou qualquer mulher pode estar suscetível a esse tipo de agressão, de violência? E como que esse ciclo é iniciado? Então, não existe, né? Tem muita gente que acredita ainda que com algumas mulheres isso não vai acontecer, mas o que a gente vê é que todos os dias mulheres de todas as classes sociais, independente de cor, independente de religião, independente de qualquer fator, elas podem sim ser vítimas de violência. O que acontece muitas vezes, que é o caso que acontece com todas, mas em alguns grupos da sociedade acontece mais, é a subnotificação, né? Um dos fatores que levam as mulheres a não procurar a delegacia, não procurar ajuda, é a vergonha. Muitas delas têm vergonha da sociedade em que ela está inserida, do grupo que ela está inserida, da própria família. Então, assim, ela tem vergonha de procurar uma delegacia, tem medo, às vezes ela acredita que se relaciona com uma pessoa que é muito... que tem algum poder de influência, então ela tem medo de procurar a delegacia, porque ela fica com medo de que forma que aquele agressor vai receber aquilo, tem medo da agressão e dos crimes se intensificarem porque ela denunciou, mas a gente a gente tem que falar que isso é o objetivo do agressor, né? Ele tenta calar cada pessoa conhece a mulher que está dentro de casa, né? Muitas vezes essa violência é praticada dentro de relacionamentos de muitos anos. Então aquela pessoa que agride, que violenta, que ofende aquela mulher, ela conhece aquela mulher. Então ela sabe qual que é o ponto fraco dela, qual que é o medo dela. Então ela vai usar esse medo para frear aquela vítima, para que ela não procure ajuda, para que ela não saia daquele relacionamento. E o que acaba acontecendo é que a violência volta a acontecer e ela se intensifica e pode cada vez ficar mais grave. E da mesma forma que você citou que o feminicídio ele não acontece geralmente, né, em uma primeira vez com pessoas desconhecidas, enfim, eu acredito que a violência física também não acontece logo de instante, né? Sim. Eu acho que é um ciclo que vem se iniciando com violência verbal. Como que funciona isso? E em caso de violência verbal, como que funciona para a mulher também chegar até a DEAN? A mulher, ela precisa estar atenta, né, aos sinais, assim, a violência, como eu falei, ela vai escalonando, ela vai intensificando ao longo do relacionamento, né, às vezes a mulher, ela demora a perceber que ela é vítima, né, por considerar aquilo dali menor, às vezes o próprio autor faz ela acreditar que ela é culpada por aquele comportamento dele. É muito comum a gente ver o agressor tentar imputar algum tipo de responsabilidade à vítima pelo comportamento dele. Sim. Né? Isso é bem comum. Então, às vezes é um xingamento, às vezes é um controle, um ciúme excessivo, uma tentativa de manter aquela pessoa dali em isolamento, isolá-la de familiar, isolá-la de amigos, dizer que determinadas amigas não são melhores companhias, tentar controlar o tipo de roupa que aquela pessoa usa, o tipo de ambiente que ela frequenta. Então, assim, normalmente começa com essa tentativa de controle, né? Às vezes pedir, né, no primeiro momento é sempre um pedido. Você não precisa trabalhar, você não precisa disso, eu tô aqui, eu vou te sustentar, eu faço isso por você, você não tem necessidade de ter essa amiga, eu posso ser seu amigo também, você pode desabafar comigo. Então ele vai cercando aquela vítima para que ela veja realmente ele como se fosse a tábua de salvação dela. E geralmente acontece praticamente em todos os casos dessa forma, é um padrão realmente que vai acontecendo. O que a gente vê quando a pessoa chega à delegacia são muitos os casos que a vítima só procura a delegacia quando ela é agredida fisicamente. Porque quando existe uma agressão física, ninguém tem dúvida de que você foi vítima. Você está vendo as marcas no seu corpo, né? E às vezes alguém te alerta e fala, olha, isso não pode acontecer e tal, porque muitas vezes os comportamentos anteriores a vítima omite das pessoas que gostam dela. Então ela tenta minimizar aquele comportamento, né? E com o passar do tempo, com um pedido de desculpa, com uma mudança de comportamento temporária, ela começa a se questionar se realmente aquilo aconteceu, será que ela não está exagerando, será que eu não provoquei, ele vai incutindo essas ideias na cabeça da mulher que acaba acreditando, né? Sim, e é interessante também da gente falar não só da importância da delegacia, né, especializada em violência contra a mulher, mas também sobre a questão da terapia, né, porque
é primordial que a gente esteja com a nossa mente em dia, bem com nós mesmas, para a gente entender quando está acontecendo ou não um relacionamento abusivo, né? Porque vem muito dessa parte da mente, de algo que aconteceu no passado, de algum tipo de violência, de agressão do passado, que essa vítima vai se deixando levar, né? Isso acontece Sim, também. com certeza. Inclusive tem um crime específico, né, hoje em dia, de violência psicológica. Muitas são as mulheres que acabam adoecidas, né, psicologicamente, emocionalmente, por conta de condutas que foram praticadas ao longo de meses, de anos, né, de um relacionamento abusivo. E é uma coisa que surpreende a gente, né, apesar da gente ver isso quase todos os dias, que às vezes a vítima ela vai contando uma história e ela não percebe. Né? A mulher tá ali contando uma história, olha, aconteceu isso, isso, isso. É como se fosse algo normal. Ela acaba naturalizando aquele comportamento e ela não se dá conta de que ela é vítima. Por isso que é muito importante, né, esse trabalho do psicólogo, né, do psiquiatra, muitas vezes, de abrir a mente da pessoa para ela parar de naturalizar um comportamento que não é normal. Sim, e é importante também de estar sempre alertando a família, né? Como você disse, muitas mulheres têm vergonha de expor isso para o círculo social, mas a família também é primordial nesse momento para poder tentar abrir um pouco mais os olhos, né? Para procurar esse tipo de ajuda. Quem está de fora consegue, às vezes, ver as coisas com mais clareza do que quem está dentro do relacionamento. Especialmente quando é um relacionamento longo, um relacionamento que envolve filhos. Fica difícil, realmente. É por isso que é importante que nós, né, que estamos do lado de fora, que a gente não julgue aquela mulher. Porque só sabe o que está sendo passado, o que a pessoa está sentindo, o que ela está percebendo, quem está dentro do relacionamento. Né? Para quem está de fora é muito fácil apontar, mas por que você não fez nada antes? Porque não cabe a gente fazer esse julgamento, porque só quem está ali sabe exatamente, né, o que está sentindo, o que está acontecendo, de que forma que ele está fazendo ela acreditar que ela tem algum tipo de responsabilidade. E geralmente as mulheres também colocam outras questões à frente, né, do amor próprio, como, por exemplo, filhos, família, essa prioridade, né, de dentro da casa, ou muitas mulheres também não têm alguma independência, né, financeira, e aí acabam estando mais envolvidas nessa parte de violência por conta disso, né? A questão financeira é um ponto realmente difícil, né? Porque como você vai dizer para uma mulher que às vezes ficou anos sem trabalhar fora, cuidando da casa, cuidando dos filhos, e de repente, e muitos deles usam isso, né? Olha, eu vou te deixar sem nada, as crianças vão passar necessidade, né? E a gente sabe que tudo, né, é tudo muito burocrático, né? Até a questão de pensão alimentícia é burocrático, não é uma coisa que sai da noite pro dia. Então, assim, a mulher se vê perdida. Tá, eu vou voltar a trabalhar, mas eu vou fazer o quê? Né? Muitas delas estão há anos afastadas do mercado de trabalho, então não é tão simples quanto parece para quem está olhando de fora. Sim, né? E eu acho que é por isso que a gente tem visto cada vez mais, né, esse índice crescendo ultimamente, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, muitas notícias, né, circulam pelas redes sociais sobre feminicídios, e a gente vai falar um pouco, inclusive, sobre rede social também, que eu acho que é algo que tem contribuído muito para essas violências, mas a gente vai puxar o intervalo rapidinho, a gente continua o nosso bate-papo no próximo. Voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mais Bonita, delegada, e dando continuidade ao nosso assunto, né? Eu falei no último bloco que a violência contra a mulher tem aumentado cada vez mais. A gente tem visto muito isso recente, principalmente nas redes sociais, nas notícias de televisão, enfim. De que forma as redes sociais, a internet, influencia de forma ruim, vexatória, para que essa violência contra a mulher aumente? Então, as redes sociais, elas são um avanço, né? Elas têm uma contribuição muito positiva no sentido de informar, de alertar realmente. A gente está sempre falando sobre isso, né? Violência doméstica é um tema que está muito em alta, apesar do tempo que já vem a lei, a gente está sempre falando, as coisas estão sempre mudando. A realidade de hoje é muito dinâmica e as redes sociais, elas têm um alcance incrível, né? Só que, infelizmente, também, né, como tudo, ela também é usada pro mal, né? Ela tem um poder de influenciar pessoas, né? A gente fala muito sobre influenciador, e existem influências boas e influências ruins. E você pode observar, às vezes, em notícias que a gente vê, notícias de crimes assim, que têm uma maior repercussão, crimes que comovem, né, o cenário todo, né,
nacional, eu Sim. diria até, crimes recentes, né, que todo mundo tomou conhecimento, apesar de não terem acontecido aqui. Você olha, às vezes, muitos comentários, comentários machistas, comentários Sim. de julgamento. Né? Recentemente, esse caso dessa menina que foi estuprada, vítima de estupro no Rio, já não bastasse o crime bárbaro, né, que ela foi vítima, eu ainda vi pessoas julgando o porquê que ela estava naquele lugar, por que ela tinha ido até ali, que ela tinha ido com consentimento, como se o consentimento dela para estar naquele lugar fosse um consentimento também para ela ser vítima de abuso sexual. Né? Teve aquela outra situação também, né, do homicídio de 2 crianças em Goiás, eu acho que foi Goiás, se eu não me engano, que o pai matou os filhos por uma suposta traição da mãe, e algumas pessoas defendendo que ele, né, eu sei que é absurdo, né, é tão absurdo assim. Verdade. E isso acaba influenciando outras pessoas a fazerem os mesmos comentários. Aí não bastasse a dor daquela mulher que perdeu os 2 filhos de forma trágica, né, num crime absurdo, ainda tem gente apontando o dedo, ela precisou sair como se ela fosse a culpada. Como se ela fosse a culpada. Por toda a situação. E o curioso é que eu vi algumas pessoas falando assim, não, mas ele matou os filhos, está errado, ele tinha que ter matado ela. Como se qualquer motivo justificasse uma agressão, como se qualquer motivo justificasse ele praticar um crime. Né? Ainda hoje, ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. E a gente vê muito isso em alguns casos, né, de violência, que não são feminicídio, mas violência física contra a mulher, porque descobriu que foi traído, ou porque não aceita a separação e descobriu que a pessoa está num outro relacionamento. Isso não justifica. Exatamente. Né? E é uma cultura também a ser trabalhada do homem não ter que achar que é dono de alguém, que a mulher é uma propriedade do homem, né? E sim um conjunto. Se acabou, acabou, né? Não tem mais o que ficar buscando, até porque acaba gerando um conflito maior e estragando a vida de todo mundo, não só do casal, mas de quem está em volta também, né? E você tocou no assunto também sobre esse caso de estupro, né, da menina do Rio de Janeiro. Como que funciona também as métricas, como que estão, né, atualmente as métricas com essa parte de abuso sexual, principalmente contra crianças? O abuso sexual no Brasil, né, o estupro de vulnerável, né, como ele é chamado, os níveis são altíssimos, né? Talvez as pessoas não tenham a dimensão, porque por se tratar de criança, a criança é protegida, né, pelo ECA, então não é uma coisa que é divulgada, né? Divulgada, que eu quero dizer assim, dado nome, circunstâncias e tudo mais. Os números são altíssimos e é importante que a gente tenha o conhecimento de que normalmente são crimes praticados por pessoas próximas, ou familiares, ou pessoas muito próximas da família. Né? O que é natural, porque quem é pai, quem é mãe, não vai deixar o filho com qualquer pessoa, com um desconhecido, né? É alguém que tem um acesso àquela criança sem vigilância, né? E é importante que os pais, né, eles ouçam os filhos, né, que acreditem no que a criança está falando, porque às vezes aquela criança toma coragem para falar, às vezes ela nem entende o que aconteceu, mas ela fala e ela é desacreditada pela mãe, pelo pai, né, que não toma providência, e às vezes aquele abuso continua acontecendo por anos. Né? E geralmente, quando acontece algum desse tipo de abuso com meninas, a DEAM entra também ou já é uma outra delegacia especializada? Como que funciona para o responsável, para o pai e a mãe conseguir entrar com essa denúncia? Então, aqui em Campos, né, no Rio, na capital, existe a DECAV, que é a delegacia especializada que atende vítimas, né, que são crianças e adolescentes. Aqui em Campos não tem. Né? Então, como não tem, quem atende quando é caso de meninas que são vítimas de abuso é a DEAM. No caso de meninos, vítimas é 134 ou 146, dependendo do local do fato. Entendi. Né? Mas o volume maior de recebimento de denúncias de estupro vulnerável normalmente é contra meninas. Eu não estou dizendo que contra meninos não existe, é porque é mais subnotificado. E eu ia falar sobre isso, que às vezes a gente fica com tanto foco também nessa parte de abuso contra meninas, que a gente esquece que os meninos também são abusados, as crianças no geral são abusados, né? Infelizmente, o número é altíssimo, eu acredito que a subnotificação de meninos é bem maior. Não sei se porque as meninas falam mais, elas conseguem muitas vezes, né, elas amadurecem mais rápido, e às vezes conseguem perceber que aquilo não foi legal, talvez elas não saibam exatamente o que aconteceu, que foi um abuso, mas elas conseguem perceber que
alguma coisa, aquilo ali que aquele tio fez não é legal, né? Que não foi, que ela não gostou, que doeu. Então a gente vê, né? É muito nessa direção. Sim. E às vezes o menino não fala, enfim, eu acho que talvez tenha um pouco disso, né? Mas isso é meu achismo, tá? Sim. Eu vejo porque o número de denúncias envolvendo meninas é muito maior do que o de meninos. Então, funciona mais ou menos assim, né? Hoje existe o CAAC, que funciona dentro do Ferreira Machado, que tem assistente social, tem a psicóloga que faz esse primeiro atendimento e acolhimento dessa vítima de abuso sexual, e depois é encaminhado para o médico, né? O médico se desloca para lá para fazer o exame na criança, e essa criança é ouvida, né? Com todo cuidado, né? Num depoimento que é gravado em vídeo, para que a gente não perca nenhuma informação. Sim. E para que evite que essa criança precise repetir o que aconteceu, que é um fato extremamente doloroso, e ela ficar revivendo aquilo dali, ela vai acabar sendo revitimizada. Entendi. E a gente estava falando também sobre as redes sociais, tem algo acontecendo ultimamente que é o Red Pill. Red Pill, exatamente. Você poderia falar um pouco sobre pra gente como que funciona, como que está acontecendo essa onda de comentários na internet? É um movimento de homens, né, que eles evocam o tempo inteiro a masculinidade dele, a superioridade deles, em detrimento das mulheres, né? E muitas vezes, né, nesses grupos que se formam nas redes sociais, eles acabam, como você falou, eles acabam incentivando, diminuindo as mulheres e incentivando para que outros homens ajam daquela maneira, né? Sim. É como se para ele provar a masculinidade dele, ele precisasse subjugar as mulheres, sim, né? Inclusive eu vi muitos comentários do tipo, nesses vídeos mesmo, né, desses homens fazendo classificações de mulheres que são para casar ou mulheres que não. E aí mulheres que têm esse comportamento mais submisso, mais tranquilo, são mulheres para casar. E mulheres que têm alguma outra forma de agir não são. Esse tipo de vídeo, de conteúdo propagado na internet, com certeza age de forma para que a violência contra a mulher também aconteça, né? Com certeza. Você tá, além de estar incentivando, você está ensinando como é que você violenta uma mulher, né? Porque a partir do momento que você separa mulheres porque você considera que aquela mulher é para casar ou não, quais são os critérios que são adotados por essa pessoa, né? Ela é submissa, então isso significa que você, na cabeça deles, né, a lógica deles não, eu posso fazer o que eu quiser com ela, porque ela é submissa, porque ela vai aceitar tudo, ela vai aceitar coisas que talvez aquela que não é para casar não fosse aceitar, né? E de certa forma, todo movimento, todo grupo, ele atrai seguidores, né? Por pior que sejam. E ainda hoje a gente está falando disso, né? A gente está falando de empoderamento feminino, da mulher ocupar o seu lugar, né? Assim, a gente batalha tanto para a gente conseguir ter a isonomia realmente, a igualdade com os homens alcançada, aí vem um grupo desse para desmerecer, para dizer que você não é capaz, para dizer que eles sempre vão estar por cima, né? Exatamente. É um contrassenso. E nessa parte de violência gerada pelas redes sociais, tem algum movimento, alguma denúncia que nós mulheres conseguimos fazer contra talvez comentários, fotos que são enviadas também sem consentimento? Como que funciona essa parte? É tudo muito rápido na rede social, né? A gente consegue derrubar páginas, mas não é na mesma velocidade que a gente gostaria. Para a gente tirar uma coisa dessa do ar, a gente leva mais tempo do que para eles fazerem outras, né? Eu acho que é uma questão de conscientização mesmo, né? A gente tá num período que esse tipo de coisa não era para acontecer, porque a reeducação não passa só por a gente informar mulheres dos seus direitos e do que eu posso, do que é certo, do crime, né, onde procurar. Eu preciso reeducar esses homens também. Educar essa geração que está começando agora, que vão ser os adultos de amanhã, para que eles não façam essas diferenciações que muita gente já sofreu para a gente chegar onde a gente está, né? De mais longe nós já viemos, né? E não precisamos parar agora, não podemos parar agora. E não podemos voltar, não podemos retroagir, né? A gente precisa caminhar para frente, ainda que devagar, a gente precisa caminhar. Sim, delegado, o nosso programa está chegando ao fim e para a gente finalizar eu queria que você conscientizasse as mulheres, os homens, a todo mundo que está assistindo, né, sobre como ter esse cuidado contra a violência, né, contra a mulher, de ter essa atenção a mais e da população mesmo se conscientizar para esse assunto que está
tão em evidência, né, e que gera tanta revolta. O fim da violência contra a mulher é um dever de toda a sociedade, né? Quando a gente, desde o momento que eu não pratico a violência contra a mulher, mas também do momento que eu conscientizo uma pessoa, um amigo próximo de que o que ele está fazendo não é legal, que eu educo um filho para que ele respeite as mulheres, né, que passarem pela vida dele. Então, assim, é um dever de todos nós, né? É aquela história de, antigamente se falava, briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, não é assim que funciona, porque muitas vezes a gente metendo a colher, a gente está salvando uma vida. Sim, muito bacana. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer ter você aqui conosco e eu te aguardo mais vezes para falarmos sobre outros assuntos relevantes e interessantes também da nossa sociedade. Tá bom. Obrigada. O Mais Bonita vai ficando por aqui e eu te aguardo para o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau. Finalizamos, foi super rápido, né? Vou te pedir só para não levantar agora que vai passar os créditos na TV. Mas foi super bacana, foi rápido. Nossa, eu ainda tenho que ficar mantendo a pose de tranquila, mas me dá uma raiva quando eu vejo essas informações, essas notícias. Né? Que eu acho que tem acontecido com a maioria das mulheres. Eu viajo muito, saio muito, e hoje em dia eu não consigo nem ver um homem olhando muito pra mim, que já me dá raiva. Eu imagino assim, não, esse cara vai tentar ser abusado, alguma coisa. E ainda tem muito, né? Eles se